Começando mais um Futebol Raiz, número 11. E olha, Bório, quero agradecer a audiência de todo mundo que nos acompanhou nos últimos 2 programas, porque cresceu a audiência do Futebol Raiz, muita gente comentando e lembrando das situações, por exemplo, olha, eu tive nesse jogo, eu lembro daquele fato. É essa a ideia, né, Bório? Trazer essa recordação em alto astral, né? É isso aí. O mais legal de tudo é isso, né? Você fazer a pessoa relembrar. Muita gente tem isso na memória, mas, pô, tá lá no fundo da memória, daí consegue ver uma imagem dessa, assim, relembrar todo aquele tempo que viveu no futebol paranaense. Por isso que é importante você seguir a gente, compartilhar, falar pro amigo, porque o boca a boca também é muito importante para a gente chegar cada vez mais longe, atingir cada vez mais pessoas que gostam e curtem o futebol paranaense. É isso aí, não se esqueça de curtir, porque cada curtida, que não custa nada, vai ajudar e muito a gente em todo esse processo, porque é aquele negócio, somos jornalistas normalmente não têm dinheiro, então fica difícil, às vezes, da gente fazer tudo que a gente gostaria de fazer aqui, principalmente fazer propaganda, contratar o Washington Oliveto. Então a gente precisa imaginar que a publicidade, na verdade, ela não inventa essas coisas. Deixa eu ver então aqui, Bora, eu vou colocar já na tela para a gente ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu só fazer a transição, porque aqui é um negócio sério. Aqui, atenção, mudando a tela, estamos nós aqui, já está o vídeo no ar e nós vamos ouvir ele, que é, digamos assim, um dos nossos enviados especiais ao passado, que é ele. Quem senão? Dorival Crispim. Vamos soltando aqui, ó. No último título conquistado em 1989, a torcida nem imaginava que vinha pela frente um jejum de 10 anos. E não foi nada fácil. A gente tem que lembrar sempre, né, Boro, que a qualidade do vídeo, claro, vai se desgastando com o tempo, quando é guardado em fita, né? Sim. Você deve ter aí na tua casa, ou tinha até antes de se mudar, Boro, aquelas fitas cassete que você gravava alguma coisa e quanto mais rodava a fita, pior ficava, né? Percebam a parte esquerda, como está com bastante bolor. Por isso, às vezes, a qualidade não é a ideal, mas vale o registro histórico. Nas últimas 3 decisões contra o Paraná, a decepção da torcida coxa branca foi grande. Vice em 91, 95 e 96. Tristeza total. O Gilmar não ter sido campeão hoje, mas esse time merece muito mais. O Campeonato Paranaense é pouco pra gente, cara. A gente já foi 29 vezes campeão, cara. Isso aqui que é torcida, não é meia dúzia igual esses caras. A gente é campeão brasileiro, cara. Esses caras estão começando, não são nada ainda. Não adianta esquecer seus bons. Isso é a revolta do torcedor, né? Ele preferiu detonar o Paraná do que falar do Curitiba, né? E você fica vendo como era importante o Campeonato Paranaense. Como a coisa foi crescendo, que foi perdendo a relevância, né? Se você pensar, né, Bório, é um patrocinador bem aleatório, apesar de ser uma grande marca, patrocina nós, inclusive, né, Balduco? Mas é uma marca diferente para patrocinar o uniforme, né? Totalmente aleatório, né? Balduco patrocinando um time de futebol é uma coisa que hoje já é inimaginável, né? E o engraçado é isso, né? Balduco, assim, hoje, se você for ver ainda hoje, imagine hoje uma marca, né, de biscoitos, de panetone, de pães e tal, e né, com esse mundo de apostas, né? Hoje praticamente todos os times do Brasileirão têm apostas na camisa, e o Curitiba tinha aí o seu Balduco, que foi patrocinador no ano do acesso, inclusive em 95, mudando depois, na verdade, né, Boni, mudando para Sânio, porque daí já era do Sérgio Prosdóximo, né? Para aumentar ainda mais a tristeza, na final do ano passado, o time alviverde se deu mal justamente contra o rival Atlético. O Curitiba teve a chance de abrir o placar, mas o goleiro Regis chutou o pênalti para fora. Você lembra que o Curitiba tentou contratar o Ronaldão e o Viola para essa reta final de 98.
O Ronaldão veio, jogou as finais, inclusive. Jogou, aham. Levou um baile do Varley, né? E aquela coisa, né, para quem não lembra muito, o Regis não foi cobrar o pênalti por uma homenagem, porque ele era o cobrador oficial de pênalti mesmo. Do Paraná antes e do Curitiba Paraná, depois. Exatamente. E ele era, além de cobrador, ele cobrava bem pênalti e era pegador de pênalti também. Resultado final, o Atlético. Aí o gol do Dedé, ó, 2, de falta. É que depois jogou no Paraná também. É verdade. Aí o gol do Tuta. O pessoal esquece depois de tudo que aconteceu, né? Mas o Tuta foi campeão paranaense em 98 pelo Atlético. E o gol de honra do Curitiba do Sandoval foi 2-1 esse terceiro jogo. Com tanta cobrança da torcida, o Curitiba iniciou o campeonato paranaense deste ano sofrendo uma pressão ainda maior. Tava frio, né? Pois é, a jaquetona do Crispim, hein? Pois é, olha aqui de volta, ó. Jaquetaço também, né? Vamos convenhamos, né? E aqui que eu falo, Bório, ele é muito parecido com o Jaime Periar nessa Verdade, nessa imagem, né? Ele é muito parecido com o Jorge Periar. Não. Jorge não, Jaime Periar. Tá vivo, será o Jaime Periar? Não faço ideia. Nunca mais ouvi falar dele. Vamos aqui pesquisar, Jaime Periar. Jaime Periar está aí, firme e forte, com 62 anos. Eu acabei de matar o Jaime Periar, que barbaridade. É novo ainda, né? Novo. O paranaense deste ano sofrendo uma pressão ainda maior. Também prejudicado por várias contusões, o time comandado pelo técnico Mauro Fernandes não chegou a empolgar o torcedor, que ficou preocupado com a derrota. O que está escrito aqui? Império? É Império. Aí, nossa senhora, tá em árabe isso aí, né? Pois é. Preocupado com a derrota de 1-0 para o Batel. O Curitiba até que tentou a afirmação no campeonato, mas com um empate em casa diante do União Bandeirante, a saída do treinador foi inevitável. Eu assumi a culpa e por isso eu tô saindo. Mauro Fernandes era o Vanderlei Luxemburgo com gripe, né? Mauro Fernandes era uma figuraça, cara. Ele, tem uma história boa do Mauro Fernandes. Depois do treino, ele fazia aposta com os jogadores para ver quem conseguia acertar mais bolas no travessão. Igual aquele comercial da Nike, do Ronaldinho Gaúcho lá, que ele acertava as bolas. O Mauro Fernandes rapava o jogador. Ninguém ganhava dele. Ele era um fenômeno, cara. Saída de Mauro Fernandes, veio o técnico Abel Braga, campeão no ano passado pelo Atlético. Eufórico, o presidente João Jacomel deu uma declaração no mínimo arriscada. A partir desse recomeço com o Munir e com o Abel, eu posso com confiança dizer para a nossa torcida que nós vamos ser campeões paranaenses. Mas a estreia do técnico Abel Braga não foi a esperada. Já vamos falar desse jogo aqui. Mas quando fala do Abel, também cito o Munir Khaluf, que foi ser diretor de futebol, um cara super relevante, né? Hoje um pouco até esquecido, né? Mas super relevante na história do futebol paranaense. E de goleada, 6-2 no clássico diante do Paraná. Agora, só com dignidade e com personalidade, nós vamos ter condição de reverter esse quadro. Eu vou reverter isso. O torcedor pode ter certeza disso, que eu vou reverter. O efeito das declarações do treinador foi imediato. O grupo ficou ainda mais fechado em torno de um único... Aqui os goleiros do Curitiba, aqui o Brandão, certamente aqui em primeiro plano, né? Imediato. O grupo ficou... Aqui, ó. Gilberto, Davi Pisato, Júnior, lembra do Júnior, né? Aqui, ó. Juninho, né? Os jogadores estão imbuídos, colocaram isso na cabeça, acho que é uma questão de honra para nós, sermos campeões. Uma questão. Tenho certeza que isso vai acontecer. Com determinação acima de tudo, o Curitiba chegou à semifinal e eliminou o Atlético com 2 vitórias. 2-1 no Pinheirão e 1-0 no estádio Couto Pereira. O Kleber era cobrador de pênaltis no Curitiba, o falecido Kleber Arado, mas era uma ignorância para bater pênalti, né? Ele batia um tiro de meta, né? Olha, veja aqui de novo, coitado do Flávio aqui nessa bola, olha aqui, ó.
e 1-0 no estádio Couto O Flávio se defende da bola. E o Flávio foi esperto, né? Porque ele ficou parado. Ficou parado, Uma bola tão forte que não dá nem tempo de reação, ó. Veio a final contra o Paraná. Vitória de 1-0 no primeiro jogo. O Kleber foi o herói dessa conquista, né, Boretá? A gente viu o gol do jogo de ida, que era uma final em 3 jogos com vantagem pro Paraná, né, Bório? Eram 3 empates que o Paraná podia ter, né? É aqueles regulamentos malucos, né, do Campeonato Paranaense, que hoje, como é que você fala assim? Como é que vai fazer uma final em 3 jogos, cara? Não existe isso. Não, 3 jogos, cara, né? E assim, o terceiro jogo podia nem ter, né? Se o mesmo time ganhasse 2 jogos, era confuso mesmo. Isso aqui depois de uns 3 turnos, 2 quadrangulares, 4 hexagonais, aquela coisa toda, né? Na segunda partida da decisão, o time alviverde perdia Washington. Gol do Washington no Paraná. por 2-0 até os 39 minutos do segundo tempo. Mas chegou a igualdade, mantendo a vantagem de jogar pelo empate na finalíssima. Nesse jogo, esse ataque do Paraná é o que depois brilhou no Atlético, né? E Washington e Lan, né? E com o Fernando Diniz, né? Como armador, né? Com o Fernando Diniz como armador. O dinizismo já estava aí, ó. Tá inconformado o Fernando Diniz. Chegou o grande dia. Já discutimos na outra gravação, é outra jaqueta, né? Fica bem claro. Agora fica até mais claro que é outra jaqueta, né? Antes do jogo, a torcida coxa branca já parecia prever o resultado. Você vê como o Fernando Gomes influenciou, né? Muito, né? O abutuô do Fernando Gomes. E você percebeu aqui o O, né? Que é um botão, né? Ó. Coisa linda. Criatividade mil. Mas não foi nada fácil. Logo no comecinho do jogo, Gilberto faz pênalti em Reginaldo Vital. O Vital com a 5, mas ele jogava bem mais à frente, né? Que o Márcio Araújo tinha umas invenções na numeração do time, né? Tinha, mas o Vital era um baita de um jogador, né? Era. Assim, ele, digamos assim, ele brilhou menos do que ele merecia, né? Brilhou menos do que ele merecia, verdade. O Vital cobra forte e abre o placar para o desespero dos coxas brancas. Para aumentar ainda... E aqui, vitória do Paraná, o Paraná era campeão, né? Sim, o Paraná era campeão. O Coxa jogava pelo empate, né? Exatamente. Olha o Elfo com a 10 ali. Invenção total mesmo. 2-0. Mas ele não ia tirar 9 do Washington, né? O Coritiba reage ainda no primeiro tempo e diminui com Kleber. A emoção maior... Gol de falta, né? Que bateu no Wilson, lateral direito. O Wilson Prego. Prego? Por que será, né? Que apelido desgraçado também, né? Prego. Mas ia ser pior se ele fosse usar como nome artístico, né? Imagina, a defesa do Paraná tem Wilson Prego. Pô, daí E tinha o Alicate na esquerda, né? O Ednelson Alicate. Já estava ali, começando a montar a caixa de ferramentas. Mas daí quem distribuía era o Ariomar, né? Daí ele que distribuía. Aí não dava certo. Estava reservada para a segunda etapa. O predestinado Darcy, que contundido ficou afastado de quase todo o campeonato, entra para marcar o gol do título. Passe do Reginaldo Araújo, né? Falecido Reginaldo Araújo. Né? Exatamente, aqui, ó. Aqui o Luiz Carlos Guarnieri, que era o capitão desse time, o Darcy e o Strui, que tinha saído. Ó, o Strui jogava com a 6 também.
Outra invenção, né? O lateral esquerdo do Curitiba, se eu não me engano, Boris, vai me ajudar, porque você também estava nessa época já. Era o Fábio Vidal e jogava com a 5. Exatamente, Fábio Vidal, esse mesmo. Ó, o Abel. A conquista do título provocou na torcida uma verdadeira... Não parece chroma key isso aqui? Parece, né? Parece. Botaram uma tela verde aqui, ele tá gravando na TV, exatamente. Explosão de alegria e liberou o grito que estava preso na garganta há mais de 10 anos. O menino aqui que parece o Kleberson, esse de cinza aqui, ele tá preocupado. Ele tá feliz, mas ele tá preocupado. Tipo, vão me derrubar aqui daqui a pouco. Vamos prender aqui nessa cara. Pagando uma promessa, Simval. A promessa que nós fizemos aí, o Kleber, e todo mundo aderiu a ela. Vambora! Acabou a promessa? A promessa era só ser entrevistado pelo Crispim. Essa era a promessa. Promessa foi essa? Não, fizemos uma promessa para agradecer a Deus de joelhos, porque nós sabíamos que era muito difícil. E com a ajuda de Deus, da nossa torcida e da nossa raça, conquistamos. Meu Curitiba é o campeão do povo. O Abel completamente chupeta, né? Completamente, ensandecido, né, cara? Ó, sem camisa, com a faixa de campeão. Deixa eu voltar aqui. Ó, tipo, quase se transformando no Hulk ali, né? Deus fraco. É o Maurício, né? Maurício Segurança, né? Que barbaridade. Maurício era uma figura simbólica daquela era, daqueles anos do Curitiba. Era um segurança. Bem, você já vai ver. Olha o Edu! E aí, Abel, abraçando, segurança Maurício aqui. Você vê que ele tá chorando copiosamente, tanto o Abel quanto estão chorando o Abel e o Maurício ali, né? E o Maurício. E ó, você vê o microfone da canal 12. Aqui, né? Da banda B. Aham. E alguém berra, ô Edu! Que é chamando o Edu Brasil, acho, né? Quero ver aqui. Agora eu fico pensando, o que será que eles conseguiam ouvir nessa hora? Porque tem 17 repórteres falando ao mesmo tempo. Né? Acho que não ouvia nada, né? Respondia o que vinha na cabeça e acabou assim. O segurança já estava ali, já quase indo pro Beleléu, né? Já. O segurança do Curitiba não conseguiu conter tanta emoção. Invadiram o carro, cadê o segurança? Tá desmaiado. Ele teve um piripaque, né? Lembra do Paulão, ser atendido, né? Pelo Dr. Lúcio Erlund. Lembra do Paulão do São Paulo, né? Desmaiando também, né? Paulão, de 25 anos, foi comprado pelo São Paulo ao Mojimirim e no meio de uma entrevista perdeu o controle, sentiu tontura e desmaiou. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor e estar disposto no trabalho. Paulão que depois virou para a sua irritação, ele virou Paulão Desmaio, né?
Felizmente, apenas um susto. Ó o Greca. Quem conversa, quem se diverte, quem tem o espírito e a alegria de servir Curitiba. Ah, garoto! Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. Né? Veja o prefeito de Curitiba festejando o título de Curitiba, e ele não era prefeito. À época era o ministro do esporte. Ministro. Verdade. Depois de 10 anos, mostra que eu sou pé quente. Eu vim ao estádio e o Curitiba ganhou o jogo. Pô, então o Greca não tinha 10 anos no estádio. Então é essa informação. E beija a taça junto também. Não, e olha que imagem, hein? Olha que frame, hein? Esse frame fica aí disponível. Nós vamos ficar em silêncio aqui por alguns segundos para você gravar, sem áudio, sem nada, você fazer aí para você colocar no fundo de tela do seu celular. Muito bem, tá aí então você agora. Vamos ver esse beijo, ele e o Luiz Carlos Guarnieri. Ó, garoto! Você viu que o Luiz Carlos Guarnieri continuou beijando para dar uma garantida, né? Porque, né? Sabe como é que é? Sim. Os jogadores são tão efusivos ao comemorar, né? O Luiz Carlos meteu só um. Ó, graças a Deus. Boqueirão, terra de Mozart, de Carlos Bório e de Jason Goulart. Dança, gatinho, dança. Tá. Boqueirão é meu país. Jason Goulart, o príncipe do Boqueirão. Aí a festa dos jogadores de Curitiba. Companheiro desse time. Amém. O Maurício já recuperou, ele tá aqui do lado. Já. Tá pronto para outro final. O Jacomel pegou O Jacomel pegou a taça, foi minha. É. Mas olha, poucas vezes viu-se um amém tão amém, né? Então, amém. Olha é aí, um alívio, um amém de alívio. Amém. E o Abel tá de jaqueta e sem camisa. Sem camisa. Acho que ele perdeu a camisa lá na comemoração, nem sabe onde que encheu, né?